Vamos falar um pouquinho, então, do mercado. Eu prometi para falar com vocês hoje sobre isso. Deu um burburinho o negócio do Nino ontem, então vamos esclarecer qual que é a situação hoje do Nino. Fui atrás de informação e quero passar tudo certinho aqui para vocês, o que está acontecendo com esse jogador, que seria uma boa contratação, ótima contratação, esse jogador que está no Zenit hoje, e o Zenit está fazendo jogo duro, ele não quer liberar. Jogador importante, titular, o Zenit brigando pelo título russo, né? Está 1 ponto atrás do Krasnodar, 40 pontos tem o Krasnodar, 39 tem o Zenit, faltam 12 rodadas para terminar o campeonato russo, né? E o Zenit está na briga, está no páreo ali, 1 pontinho só, e o Nino é jogador importante, mas seria importante para o Palmeiras também, por isso é investida nesse bom jogador, passagem pelo Fluminense, né? Marcante, campeão lá no Fluminense, e finalmente a gente viu um perfil diferente do Palmeiras nas contratações, né? Jogadores experientes, 28 anos tem o Nino hoje, vai fazer 29, acho que o mês que vem, campeão, e chega, né, com uma condição diferente do que a gente viu na temporada passada, as contratações que chegaram. Meu Deus, né? Mas agora a coisa melhorou. Já chegou Arias, já chegou Marlon Freitas, agora o nome, a bola da vez aí é o Nino, que seria uma ótima contratação. Então vamos lá. O que está pegando? O Nino foi contratado pelo Zenit por 5 milhões de euros, tá? E o Palmeiras fez uma proposta de 10 milhões de euros, que tá ok para o Zenit. A proposta tá ok para o Zenit. Só que o Palmeiras quer esse jogador agora, para começar a jogar nesse momento, para se apresentar, integrar o elenco, se adaptar, se conhecer os companheiros e estar à disposição do Abel. E a janela fecha daqui 2 semanas, né? Começo de março agora, fechou a janela, baixou a porta do mercado, quem comprou, comprou, quem não comprou, quem chegou, chegou, quem não chegou, só depois da Copa do Mundo. Então esse é o problema e o Palmeiras gostaria muito de contar com o jogador nesse momento. Como o Zenit também, qual que é a solução? Qual que é a solução? A mesma de sempre, dinheiro. Sempre é isso. Sempre essa é a solução para todos os problemas, né? Então é o seguinte, o Zenit nesse momento está pedindo bônus, aí uma multa, né? Como queiram, de mais, além dos 10 milhões, mais 5 milhões de euros para liberar o Nino nesse momento. Porque realmente não interessa para o Zenit liberar um jogador que é titular e o time aí brigando para ser campeão. E aí que o negócio deu uma enroscada. A informação que eu tenho é que o Palmeiras chegou a oferecer mais 2 milhões e meio, ou seja, um montante de 12 milhões e meio para a contratação do Nino. E aí o negócio está parado por aí. Agora, eu acho que a gente precisa, vamos avaliar um pouco esse momento aí. O Nino chegaria agora ou o campeonato russo termina dia 17 de maio. 17 de maio, hoje 17 de fevereiro, daqui a 3 meses, 90 dias. Falta para terminar o contrato. O contrato não, né? Esse período que o Zenit gostaria e quer contar com o Nino lá. Então, nesse período, e claro que depois tem que abrir a janela de novo, o Palmeiras, o Paulistão não dá, né? Não dá para escrever mais o Nino. Mesmo que ele viesse aí semana que vem ou na outra, já não daria mais para contar com o Nino para o Paulistão. O Paulistão já está acabando. Estamos aí nas quartas de final nesse final de semana, no outro semifinal e final. Pronto, acabou. Então não dá para contar com o Nino para o Paulistão. Aí eu fui ver, datas da Copa do Brasil. O Nino perderia chegando, depois da Copa do Mundo, na janela de transferência do meio do ano, ele perderia a 5ª fase da Copa do Brasil. Aí em seguida vem as 8avas de final. O Palmeiras passando então pela 5ª fase, que é a primeira que o Palmeiras disputa, o Palmeiras já entraria nas 8avas de final, e aí, se o Nino chegar na janela do meio do ano, já pode jogar, que vai ser só em agosto, só em agosto. Então o Nino estaria livre, liberado para jogar. E a Libertadores? A Libertadores é o seguinte, como o Paulistão já foi, o brasileiro está rolando, mas aí tem muitas rodadas até o fim do ano, né? A Libertadores ele perderia a fase de grupos, entraria também na fase decisiva, que é em junho, as 8avas de final, então poderia contar com esse jogador. Então, é o seguinte, o resumo do negócio, poderia contar com o jogador a partir das 8avas de final da Copa do Brasil e das 8avas de final da Libertadores. Eu acho que é ok, eu acho que isso não precisa ser um empecilho. Se realmente o Zenit bater o pé que quer que o jogador fique, o Palmeiras não chegar nos valores, você fecha negócio agora, contrata o jogador, assina, deixa tudo pronto, e aí o jogador vem no meio do ano, depois que terminar o campeonato russo, aí vem para cá, depois do maio, né? Termina em maio, vem final de maio, dá uma descansada ali em junho, porque tem Copa do Mundo, aí se apresenta quando o time voltar, treina e pronto, tá tudo certo, tudo regularizado, regulamentado, e tá com o jogador liberado para jogar. Eu só acho que não pode ser um empecilho essa história de poder contar só com o jogador, porque o Paulistão já foi, onde a fase da temporada vai se afunilar, fase decisiva, que é da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileirão, vai poder contar com o jogador. Então, eu acho que isso não precisa ser um empecilho para a contratação do Nino, que é um muito bom jogador, hein? 28 anos para 29, vai chegar e ajudar muito o Palmeiras. O outro nome, que saiu aí, o burburinho já saiu, o Palmeiras, inclusive, esteve muito próximo de trazer, o Danilo.
lá do Botafogo, aquele período que estava sem receber direito de imagem, fundo de garantia, o Palmeiras estava muito próximo de trazer de volta. E aí não aconteceu. Mas agora, o Botafogo foi desclassificado lá do Campeonato Carioca, e a gente sabe que não vive bons momentos financeiros lá o Botafogo, está com dificuldade mesmo financeira. E o Danilo está muito interessado em voltar para o Palmeiras. E sem dúvida nenhuma, para mim, essa contratação do Danilo seria mais importante até do que trazer o Nino nesse momento, ou mesmo no meio do ano. Se fosse para escolher uma das duas, qual que você prefere? Vou trazer um só, Danilo. Danilo, por quê? Porque acrescenta muito. Aliás, é artilheiro do brasileiro, né? Um dos artilheiros do Brasileirão. Danilo joga muito, vai fazer com que o Andréas possa ser aproveitado mais à frente, vai jogar do lado do Marlon Freitas, sem dúvida um jogador que vai acrescentar muito se o Palmeiras conseguir essa contratação. O Palmeiras realmente, graças a Deus, a gente está vendo que mudou o perfil, jogadores consagrados, campeões que estão chegando para essa janela, e muito importante, jogadores de peso, que chega para jogar. Chega para jogar, não vai chegar para se adaptar, aposta, para ver se vende depois, não. Jogador que vem para ser campeão, era disso que o Palmeiras precisava pensar e trazer esses jogadores. E realmente, ainda está pouco, hein? Com a saída do Bruno Rodrigues, aí saíram 6 jogadores, e até agora só chegaram Marlon Freitas e o Arias. Então tem espaço para trazer mais jogador, tem espaço no elenco, o elenco precisa de mais opções para o Abel, para que essa temporada que vai ser dura, longa, o Palmeiras possa ter um elenco à altura. Então são nomes importantes, e o Danilo, o Palmeiras tem que insistir. O Danilo tem o desejo sim de voltar para o Palmeiras, isso é muito importante hoje em dia, né? O atleta querer sair, e o Palmeiras precisa fazer um esforço até maior para trazer o Danilo, e esse sim a gente já conhece, né? Esse é cria da academia, só dá a camisa e sabe que ele vai jogar e vai fazê-lo muito bem, vai representar, né? Esse aí, a gente sabe todo o histórico dele dentro do Palmeiras, tá bom? Então, surgindo outras novidades, a gente vai estar por aqui para passar tudo para vocês. Por hoje é isso, essas atualizações que eu precisava fazer do mercado, agora você já está sabendo tudo que está acontecendo nesse momento, qualquer nova informação, eu estou aqui para passar tudo para vocês, combinado? Grande abraço, espero vocês e se inscreve se você ainda não está inscrito aí no canal. Abraço, tchau. Vamos de Dudu e Leila então, Diego, e depois a gente atualiza o Nino, tá? Se chegar e se passar dos 1000 likes, a gente fala do Nino. Mas vocês precisam colaborar também e deixar o like aí pra gente. O que é que tá rolando com Dudu e Leila? Bora, rapaziada. Informação de hoje, a apuração nossa já tá lá no nosso site. Uma atualização na briga da Leila com o Dudu, eles estão com alguns processos um contra o outro na justiça. E a atualização mais recente, o Ministério Público entrou no processo que o Dudu abriu contra a Leila, ele pediu é uma queixa-crime, ele está acusando a Leila de injúria e ofensa contra ele, está querendo que seja reconhecido como crime. Ele também tem outro processo que ela cobra uma indenização dele de 500 mil, ele também cobra dela. E nessa atualização mais recente, o Ministério Público se manifestou. Teve uma sentença que foi contrária ao Dudu e o Ministério Público entrou nesse pedido de queixa-crime do Dudu e deu razão para a Leila, a promotora que foi responsável por esse parecer. Até ela disse que a Leila, nas críticas que ela fez ao Dudu, ela foi forte, foi ácida, foi veemente, mas não configurou uma ofensa. Então ela disse que o Dudu entrou com um recurso para reverter a sentença. Essa promotora do Ministério Público disse que não, que o que ela pede é que não seja atendido esse recurso do Dudu para que a sentença seja revertida, porque a Leila não ofendeu o Dudu, na visão dela, então não configurou um crime. A Leila só, do contexto de que eles estavam em uma briga pública envolvendo a saída dele do Palmeiras, ela só fez críticas que não configuraram uma ofensa. Ela foi forte, foi ácida, foi veemente, foi tudo que acontece no contexto do que tudo que estava rolando entre eles, mas ela não ofendeu o Dudu. Nem na acusação que ele disse que ele chamou ela de misógino, segundo essa promotora, isso não aconteceu. A Leila falou que ele só falou isso porque ela é mulher. E a promotora disse que não foi nada de misógino. Né? O VTNC, a Leila falou que eles agiu dessa forma porque ela é mulher. Quando ele fala o VTNC, que significa vou trabalhar no Cruzeiro, aí ela responde que ele só critica ela dessa forma por ser mulher. E essa promotora disse que isso não configurou uma acusação de que o Dudu é misógino. Então, para essa promotora, a Leila foi ácida, foi forte, são declarações aí, diante desse contexto, foram válidas. Então, a Leila teve mais uma pequena vitória aí nessa longa briga com o Dudu, que deve se estender por algum tempo. O pessoal tá dividido aqui no chat também, tá? E quanto que eles querem? Quanto que um quer tirar do outro? Esse processo... Jane mandou aqui do ídolo. Nesse processo é uma acusação, ele tá acusando ela de um crime, que seria de injúria e ofensa. Injúria, tá. E aí tá sendo decidido se foi um crime ou não que ela fez. No outro processo, eles estão discutindo por 500 mil reais de indenização pelas críticas que um fez contra o outro. A Leila processou o Dudu, que entrou com pedido de reconvenção, que seria um contra-ataque no mesmo processo. 500 mil reais? 500 mil reais cada um pede. Só que esse processo ainda não teve a decisão. Ele está concluso para o juiz analisar, deve sair em breve, porque já está mais de 2 meses parado com o juiz. Então, em breve, a gente vai saber quem que vai ter que indenizar, quem que vai pagar uma indenização para quem de 500 mil, se é que alguém vai pagar. Então, hein? Mas nesse momento, a Leila está em vantagem ali, porque a promotora que já pegou esse caso do Ministério Público entendeu que, apesar de ácida e com declarações
fora se ela não ofendeu o Dudu. Não foi, tá, entendi, não foi uma... Então não cometeu nenhum crime, que nem o Dudu quer dizer que ela cometeu crime de injúria contra ele. O Leleco mandou aqui, volta, Dudu. O outro mandou aqui, a Leila merece respeito. Dudu... Você já está se estendendo aí há quase um ano, né, esses processos de um contra o outro. E o Dudu até tinha feito algumas acusações contra a Leila de que ele se sentiu humilhado nessa saída do Palmeiras, que ele é um ídolo, não poderia ser tratado dessa forma. E cada um sempre rebate o outro de forma mais contundente. E isso vai se estendendo porque os processos são demorados mesmo. Aqui, ó, a Leila, dessa vez o Dudu pisou na bola, mandou falar do Palmeiras. O Chico de Laurentiis, Dudu escolheu a pessoa errada para brigar na justiça. Lucas Torreira no Palmeiras procede. Bruno Andrade, fala a fonte, mandou o Júnior Oliveira. E vamos falar do Nino também se chegar aos 1000 likes. O pessoal não bateu ainda nos 1000, então a gente não fala do Nino, tá? Assim que bater 1000 a gente destrava. Dudu é ídolo, mandou o Bacana. O Dudu é ídolo, só o Olegário Tolói, mandou o Alex, que é o Dudu volante, né, Diego? É isso, até ler aqui a declaração da promotora que ela fala: em nenhuma das manifestações da Leila, ela havia a presença de elementos que justificassem o reconhecimento de abuso ou transgressão dos limites legais da crítica, ainda que tenham sido contundentes, incisivas, todas elas foram feitas em um contexto de uma disputa jurídica acirrada entre as partes. O Dudu também criticava o fato dela ter dito que ele saiu pela porta dos fundos, e para a juíza isso não é uma crítica, isso não é uma ofensa, né? Ela fala, a Leila comparou o Dudu até com outros atletas que ela julgou mais profissionais, e a promotora falou que é uma crítica forte, veemente e ácida, com certeza, mas não é uma ofensa. Vamos lá, então. Ó, o Teus tá mandando aqui, do Felipe, chantagista de like, mandou aqui o Gustavo. Então, Gustavo, se vocês entrassem no programa e já deixassem o like, eu não ia precisar ficar... Eu sou negando o like, né? Não é? Agora, isso. se cada um fizesse a sua própria parte, a gente não ia precisar ficar pedindo like para falar do Nino, mas já atingimos a nossa meta. Então, Bruno Andrade pode atualizar pra gente a situação do Nino, como está. Bruno. Informações do André Hernan. O André Hernan trouxe recentemente, não custa reforçar, que o Palmeiras continua sonhando, é muito difícil, mas continua sonhando, e até para se esse sonho se tornar realidade e não ser pego de surpresa, o Palmeiras sabe na perfeição aquilo que tem que pagar para o Nino, luvas e salário, aquilo que tem que pagar aos intermediários, no caso comissão, e aquilo também que o Zenit quer para liberar o jogador o quanto antes. O Palmeiras reconhece que a contratação agora, nos próximos dias, nas próximas semanas, é praticamente impossível. Eu não vou dizer impossível, mas muito, muito improvável. Só que o Palmeiras não quer correr o risco de amanhã o Zenit mudar de ideia e falar, olha, aceito negociar o Nino, e o Palmeiras tem que correr ali, fazer uma revolução interna para encontrar dinheiro ou para encontrar uma estratégia. Foi mais ou menos o que foi feito com o Arias. Então, o Palmeiras sabe o que tem que pagar, está muito bem organizado. A hora que tiver o sinal verde, o feedback positivo, o Flamengo vai agir. Se não acontecer agora, acontece no fim do ano. Tanto é que o Palmeiras até tinha ali outros nomes na lista de reforços para reforçar a defesa, mas sempre foi numa questão mais de avaliação, de consulta. O Palmeiras nunca abraçou uma segunda opção, uma terceira opção, porque acredita fielmente que... E quando acredita é porque também tem o feedback positivo do jogador, por mais que o Fluminense, na cabeça do Nino, seja a preferência. O Palmeiras sabe que o Nino topa. O Palmeiras já tem o conhecimento de, a hora que o Zenit falar, olha, vamos negociar, o Nino tem o sim. O Nino já deu o sim. O Nino tá muito bem organizado. Então é uma questão mesmo de timing. Não acontecendo agora, o que é muito difícil, mas se acontecer, o Palmeiras ter preparado, agora no meio do ano, a realidade é muito mais concreta e muito mais credível, porque é quando o Zenit informou os interessados no Brasil, não só o Palmeiras, mas sobretudo também o Fluminense, que no meio do ano topa negociar o Nino. E o Palmeiras aceita, essa é uma outra informação do Hernan, chegar até 15 milhões de euros pelo Nino. Essa é outra novidade. Muito se falou, e aliás temos falado, que o Zenit não faz a negociação do Nino abaixo dos 10 milhões de euros, e a informação do Hernan é que, ok, por 10 milhões de euros eu topo. E se for preciso, se for necessário, vou aos 15. Então é o Palmeiras muito, muito bem definido em relação ao Nino. Esteve muito bem definido em relação ao Marlon Freitas, contratou. Esteve muito bem definido em relação ao Arias, demorou, mas contratou. E a tendência é a mesma envolvendo o Nino. Uma certeza absoluta de que é o alvo preferencial e que se tiver que esperar, vai esperar. Aí tem gente perguntando aqui se tem plano B para a zaga do Palmeiras. Que é uma das prioridades no clube, isso o Abel até mesmo deixou muito claro aí recentemente em uma das entrevistas, quando ele falou, olha, é só fazer uma conta, ver os jogadores que saíram, quais posições saíram, em quais a gente precisa contratar atletas, e em uma das posições, um dos jogadores que o Palmeiras negociou nessa última janela foi o Mikael. Então hoje ele tem ali, certo, os dois titulares, vamos pensar assim, que é o Gomes e o Murilo, e tem o Fux. E o Fux. Certo? E aí depois tem os da base, né? Como o Benedetti, que chegou a jogar também no Campeonato Paulista, mas acho que está muito claro e evidente que o Palmeiras vai atrás de um zagueiro e o Nino é o plano A, mas nessa condição que o Bruno está contando pra gente, Diego. E ficaria uma baita zaga, né? Acho que seria Gustavo Gomes e o Nino, talvez, na minha opinião,
analisando aí, poderia ser a melhor dupla de zaga do Brasil se o Nino voltasse, né? Então seria fundamental para o Palmeiras, que está nesse processo de reestruturar o seu time, brigando com o Flamengo, que está muito mais forte, cada vez mais fortalecendo. Precisa de um elenco pro brasileiro que é muito longo, um atleta como o Nino ou de um nível parecido, seria bom para o Palmeiras conseguir competir ainda de igual para igual com o Flamengo. E claramente nesse perfil de jogador já experiente e experimentado no futebol brasileiro. Experiente, vitorioso, passagem vitoriosa pelo exato. Fluminense aí, campeão da Libertadores, então pro Palmeiras seria, já veio Arias, né? Então o Palmeiras ficaria muito forte se chegasse o Nino e brigaria aí de igual para igual com o Flamengo. Hoje o Flamengo tá um pouco acima porque trouxe Paquetá, os reforços aí, tá muito forte o Flamengo. Tem 2 times muito fortes que brigariam pelo G4.